outra questão diz que não, que a história não é literal. Na verdade, ela é uma história da tradição judaica, passada de geração em geração, né? Uma história que traz um ensinamento, mas que não aconteceu literalmente. Agora, se não aconteceu literalmente, qual os nossos problemas aqui? Nenhum, não há problema nenhum se ela não aconteceu literalmente. Nós vemos aqui como uma forma de ensino do autor. Ele está pegando uma história corrente da época, uma história que os ouvintes locais entendiam, tá? Ele não dá maiores explicações, porque ele escreve partindo do pressuposto de que o leitor já conhece a história, então ele usa aquela história que o leitor conhece para tirar um exemplo do ensinamento que ele está dando. Então o importante é o que ele está ensinando, não é a história que ele usa para ensinar. É nisso que nós devemos focar aqui o nosso entendimento a respeito do livro de Judas, tá? Para você não cair em viagem, para você não ficar, né, indo para outras direções. A direção que nós devemos ir é a direção do ensinamento, o que o autor está ensinando através dessa história. Por esse ângulo, tanto faz se isso existiu ou não. É como se eu chegasse para você e falasse assim, eu vou contar para você a história da cigarra e da formiga. A formiga trabalhou durante o verão inteiro para guardar o alimento no inverno. A cigarra não, ficava só cantando lá e zoando da formiga, rindo da cara dela. Quando chegou o inverno, sabe o que aconteceu, pessoal? As formigas tinham que comer, tinham as suas provisões para passar todo o inverno, mas a cigarra não tinha provisões para passar o inverno. O que nós aprendemos com isso? Aí todo mundo vai falar, nós aprendemos que não devemos ter preguiça, que devemos nos precaver, nós aprendemos que a gente deve estar preparado para o futuro e tudo mais. Várias lições a gente pode tirar. O interessante é que não vai surgir nenhuma pergunta assim, ô professor, formigas falam com cigarras? Ou então, professor, essa cigarra, ela existiu mesmo? Essa formiga aí, ela fez isso... Quando que essa formiga existiu? Em que ano? Esse tipo de pergunta não surge, porque já está bem claro que não importa se aquela história aconteceu ou não, se ela é literal ou não, o importante é o exemplo que está sendo dado ali. Na verdade, o importante é a mensagem por trás daquilo, né? Jesus contando as parábolas, as histórias dele, qual daquelas parábolas existiu? Não sei. Existiu algum filho que se comportou exatamente como aquela parábola do filho pródigo na época? Não sei. Teve mesmo esse cara que foi espancado, deixado no caminho de Jericó morto, e aí semi-morto, e aí um samaritano ajudou ele, um samaritano bom, e levou ele até uma hospedaria. Existiu isso mesmo, a história aconteceu, né? Teve essa mulher mesmo que perdeu uma dracma e varreu a casa para encontrar. Tá entendendo? Não, isso não importa. O importante é o que é? O ensinamento que Jesus está trazendo através dessas histórias, tá? Então essa é outra forma de olhar aqui para esse texto, e você vai defender na sua PD o que você achar melhor. Não importa o que você defenda, nada disso irá embaçar ou irá deixar confuso a palavra de Deus, o que está escrito aqui. Porque essa história existindo, beleza. Essa história não existindo, tá tudo bem também. Porque nós estamos vendo o ensinamento que ele está trazendo aqui. Ele apenas escolheu um exemplo conhecido para fixar uma ideia na cabeça dos seus ouvintes. Versículo 10, estes, porém, quanto a tudo que não entendem difamam, enquanto a tudo que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então ele volta o nosso olhar para esses falsos mestres e para os gnósticos, né? Ao contrário de Miguel, tudo que eles não entendem, eles difamam. Eles falam demais e eles não medem as palavras deles, eles não têm respeito para com ninguém, eles são extremamente rebeldes e estão sempre causando divisão. Eles falam como brutos sem razão, né? Ele dá uma natureza aqui para eles como se fosse meio animalesca. E Pedro fez isso também com os mestres gnósticos em seus exemplos nas suas epístolas. Então, brutos sem razão, eles não agem segundo o seu pensamento, na verdade eles agem segundo os impulsos, os sentimentos e até sobre os instintos. Na verdade, então, o gnóstico que ele rejeita toda a lei moral, ele vai viver apenas para satisfazer sua vontade, seu instinto, né? Então, são como animais.
Animais não pensam, animais não tem toda essa racionalidade que o ser humano tem. Então ele vai agir sempre como instinto. Você pega um cachorrinho aqui, você põe sua mão embaixo dele, ele vai começar a bater a pata, porque os pés dele estão fora do chão, então ele entende que tem que nadar. Então ele vai fazer essa coisa mecânica aqui. E animais vivem a sua vida seguindo os seus instintos naturais. Então ele fala, eles são brutos sem razão, eles não perderam o entendimento deles, eles agem segundo sentimentos, segundo impulso e tudo mais. Então eles falam demais, eles difamam, até coisas que eles não compreendem, eles continuam tentando falar. Aí ele traz outra tríade bem curta no versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. 3 exemplos de homens lá no Antigo Testamento. Caim, nós sabemos, o primeiro homicídio foi cometido por ele, né? E o Caim, para o judeu, ele tinha todo esse aspecto materialista e ganancioso. E em Hebreus, Caim ele é colocado como o oposto do homem de fé. Lembra? Em Hebreus 11 nós temos a lista dos heróis da fé, e um dos heróis da fé citados ali é Abel. E quando cita Abel, nós temos logo então uma citação de Caim. E Caim ele é colocado ali como o oposto de Abel, o oposto do homem de fé. Então, Caim tinha toda essa fama, né? Quando falava Caim já vinha essa ideia de materialismo, de cinismo, de ganância. E aí depois Balaão, você sabe da história dele, né? Eles estavam na jumentinha ali, e aí Deus colocou um anjo para matar ele, e a jumenta fala com Balaão, né? Uma história bastante conhecida. O que poucos conhecem, por não ler tão detalhadamente ali o livro de Números, é que Balaão era um homem ganancioso, e ele era um profeta que ele profetizava mediante ao pagamento ali. Então, um rei pagava para ele tentar profetizar contra Israel. O que acontecia é que toda vez que ele ia profetizar contra Israel, Deus não deixava e ele falava outra coisa, né? Falava uma bênção ao invés de uma maldição. Mas ele continuava tentando, mesmo que ele viu que Deus não deixou, ele continuava tentando profetizar contra Israel e recebendo o pagamento dele. Então, Números vai denunciar ele porque em certo período da história ali do povo, ele vai induzir o povo de Israel, os homens de Israel, a traírem suas esposas e a entrarem em idolatria em uma certa localidade ali. Então Balaão traz esse aspecto de ganância também, tá? De materialismo e de uma revolta em relação a Deus. E Corá, né, outra história conhecida, também está no livro de Números. Ele faz um grande levante contra Moisés no deserto, porque ele acha que Deus também pode levantar ele como líder, que Deus também pode falar com ele. Então ele faz um motim ali contra Moisés, para destituir Moisés e tudo mais, e aí, o final da história, a terra engole Corá e muitos dos que estavam com ele ali. Então, outra tríade ali, aqui trazendo 3 exemplos, e a gente sabe que são exemplos ruins, né, que não devemos seguir. Aí ele vai agora, a partir do versículo 12, vai trazer algumas características desses gnósticos com figuras de linguagem, tá? Quase de forma poética ele traz isso, assim, chega até a ser bonito, se não fosse ele estar fazendo descrições pejorativas aqui. Versículo 12, esses são como as rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, sem qualquer recato. Rochas submersas, quer dizer, rochas cobertas pela água. Dá para a gente imaginar aquele mar batendo e espumando, né? E embaixo daquela agitação do mar nós temos pedras ali, né? Uma pessoa desatenta pode pular ali, se machucar numa pedra daquelas e tudo mais. Ele compara esses mestres como se fosse isso. Eles estão no meio de vocês, escondidos, participando das festas de fraternidade de vocês, banqueteando-vos junto com vocês, e não tem recato nenhum, não tem vergonha nenhuma, estão ali
como se fizessem parte de vocês, mas eles não fazem parte de vocês. Pastores que a si mesmos se apacentam. Ele está trazendo aqui a natureza egoísta desses mestres. Eles não estão pregando, eles não estão ali para abençoar o povo de Deus. Eles estão ali buscando seus próprios interesses. Por isso é isso. Por isso a expressão apacentando a si mesmos. Pastores que se importam apenas consigo mesmos e os interesses deles não diz respeito ao corpo de Cristo. Outro exemplo é que eles são nuvens impelidas pelo vento. Traz a ideia da transitoriedade, tanto desses mestres como do ensino que eles trazem. É tudo muito vazio. Né? E também dá para imaginar como se fosse aquelas nuvens que preparam para chover, aí você vê o que acontece, não chove, daqui a pouco elas vão embora. Né? Tem toda uma promessa falsa ali no ensino deles. O ouvinte vai buscando, o sedento vai buscando água, mas chega lá não tem nada. Tem o quê? Só coisa transitória, só coisa passageira. Eles mesmos são transitórios, eles mesmos são levados por qualquer vento, né? E não há segurança nenhuma, nem nesses mestres e nem no ensino deles. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Quer dizer o quê? Eles, pelo tempo no cristianismo, pelo tempo de ter conhecido a palavra de Deus, já deveriam estar dando frutos, mas não estão. Então, são árvores em plena estação de frutos, só que desprovidas de frutos. Né? É como você plantou um pé de manga no quintal da sua casa, né? E você sabe a época certa de começar a ter o fruto ali, a ter manga. Aí todas as árvores, os pés de manga da vizinhança, assim, ó, né? Muita manga e tal, e você olha no seu quintal, está desprovido, o seu pé de manga não tem. Então está em plena estação, mas sem fruto. Assim é a natureza daqueles gnósticos e dos mestres. Já deviam estar dando frutos, mas estão desprovidos dele. E aí ele usa outra frase que são duplamente mortas. Por quê? Morreu 2 vezes. Eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Cristo foi pregado a eles. Eles converteram-se ao cristianismo, tiveram vida em Deus. O que aconteceu? No meio da caminhada eles apostataram da fé. O que aconteceu? Morreram de novo. Duplamente mortos. Passaram por essa fase de morte espiritual 2 vezes. E talvez essa segunda vez seja permanente. Ondas bravias do mar que espuma as suas próprias sujidades. Quer dizer, você vê muita agitação neles ali e você espera que eles produzam algo, mas não, só sai deles sujeira. Então aquela onda do mar agitada, só que são ondas, é uma água suja e aí só vai dar o quê? Sujidades. É como talvez você já tenha ido numa praia poluída. E quando a onda quebra e a espuma não some, a água fica meio espumosa, não dissolve ali, já é um sinal de que o mar está poluído. Então a agitação das ondas já vai liberando as sujidades daquela praia. Último exemplo, estrelas errantes, as quais têm sido guardadas a negridão das trevas. Estrelas errantes é uma expressão que ele diz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, eles não têm segurança, eles não têm, não há segurança nem no ensino e nem nesses mestres em questão. E nesse de não saber de onde vai, para onde vem, continuando nessa fase deles, se não mudar, o que aguarda eles? A negridão das trevas. O próprio estado dele já é estado de trevas. Agora, se continua andando nisso, se não sai dessa morte dupla, o que aguarda eles é a negridão das trevas também.